cruz. Oi pessoal, tudo bem? Certa vez, um homem se aproximou de Jesus, um doutor da lei, e queria pegar ele na própria palavra. Para tentar pegá-lo, fez uma pergunta simples: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Que diz a lei? O doutor da lei disse: Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Jesus respondeu: Faz isso que você vai viver. Mas ele, para tentar se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus contou uma parábola para responder essa pergunta. Eu vou contestar essa parábola agora. Um comerciante que trabalhava em feiras no centro de BH estava indo embora para casa, subindo para a Nova Lima. No caminho ele parou em um semáforo, mas reparou que era uma área muito perigosa. De repente apareceram dois homens e o abordaram nesse semáforo, obrigaram ele a descer do carro. Um dos homens levou o carro embora e o outro homem ficou com ele, levando ele para um beco muito escuro. Nesse beco escuro ele espancou esse homem e agrediu ele, tentando matá-lo porque ele tinha visto seu rosto. Por fim, quando ele pensou que o homem estava morto, voltou para a rua, o seu comparsa passou com o carro, ele entrou no carro e ambos foram embora, levando o carro, o estoque de mercadorias do comerciante e inclusive as roupas do comerciante. Apesar do beco ser muito escuro, ainda era possível avistar o comerciante ferido mesmo da rua. E o comerciante estava muito machucado, mas mesmo assim ele pôde ouvir a freada de um carro que parava no mesmo sinal. Quando ele olhou, ele viu que era uma van. E tinha um símbolo de uma igreja tradicional reformada calvinista. E logo ele pensou: provavelmente alguém vai me ajudar. Dentro da van tinha um pastor que parou e realmente pôde ver o comerciante ferido no beco. E até pensou em descer para ajudá-lo, mas quando ele foi descer, ele lembrou que a área era perigosa. E voltando para sua doutrina, ele disse: se esse homem está sofrendo isso, é porque ele está predestinado para esse sofrimento. Então eu não vou atrapalhar nos planos de Deus. Se ele estiver predestinado para receber um livramento, provavelmente vai aparecer alguém e vai ajudá-lo. Rapidamente ele arrancou o carro, inclusive avançando o sinal vermelho, e foi embora. Nesse momento, o coração do comerciante até doeu, porque ele tinha esperança que uma pessoa de Deus ajudasse ele. Começou a bater o desespero no coração desse comerciante, mas de repente ele ouviu uma outra freada brusca no mesmo semáforo. E quando ele olhou, ele viu também que era um carro, mas dessa vez era um carro mais de luxo, de uma igreja neopentecostal. E da mesma forma, o pastor que estava dentro desse carro parou e viu o comerciante ferido. Ele também pensou em ajudá-lo, só que tinha um problema: o lugar era muito perigoso. E como a doutrina dele dizia que as pessoas que têm aliança com Deus, Deus cuida delas, e as que não têm, Deus não tem nenhum compromisso e não ajuda em nada, ele automaticamente usou isso como desculpa para dizer que se aquela pessoa sofreu aquele infortúnio, sofreu aquele castigo, é porque ele não tinha aliança com Deus, ou então era consequência de pecado. Por isso, ele rapidamente, querendo fugir daquele lugar perigoso, arrancou seu carro e foi embora. Nesse momento, o nosso amigo comerciante desesperou e perdeu toda a fé na chance de alguém ajudá-lo. Mas de repente aconteceu algo que ele considerou sobrenatural. Ele ouviu passos próximos dele, e eram passos de uma pessoa que tinha também uma aparência muito boa. Ele identificou pela conversa que a pessoa era espírita e sabia que as pessoas espíritas são fraternas, que as pessoas espíritas ajudam as pessoas, e tinha certeza que dessa vez ele conseguiria ajuda, porque afinal ele já não estava conseguindo nem respirar direito. Ele até ameaçou um grito, mas quando ele respirava sentia muitas dores, porque provavelmente algumas das suas costelas tinham fraturado e ele estava sentindo muita dor até para respirar. Quando o espírita que estava passando olhou e viu ele caído, rapidamente se compadeceu e chegou a caminhar na direção dele para ajudá-lo. Só que nesse caminho ele começou a ouvir sirenes de polícias e sabia que aquele lugar era muito perigoso. Logo deduziu que podia estar ocorrendo alguma perseguição e era perigoso ficar naquele lugar. Ficou num dilema muito grande, afinal ele ajudaria ou não ajudaria o comerciante? Será que valia a pena arriscar sua própria vida para poder ajudar esse comerciante ferido? Mas ele
ele ouviu um barulho de um tiro. E nesse momento ele ficou desesperado. E logo lembrou da sua doutrina e adaptou ao modo que lhe convia. E disse: provavelmente esse senhor fez alguma coisa muito ruim em outra vida passada e por isso está merecendo sofrer. Eu não vou interromper os planos de Deus, porque isso é para correção dele. Virou-se e rapidamente correu daquele lugar perigoso e hostil. Nesse momento, o nosso amigo comerciante perdeu as esperanças. Afinal, nenhum dos religiosos, das pessoas que deveriam ser boas, que ensinam o bem, ajudaram ele. Mas uma coisa o despertou. Ele ouviu novamente uma freada de carro naquele mesmo semáforo. E dessa vez era um carro até mais simples. Mas ele reparou que também tinha um adesivo nesse carro. Era um adesivo da ATEA, Associação dos Ateus e Agnósticos do Brasil. E aí ele desesperou, porque ele sempre ouviu desde pequeno que os ateus são desalmados, condenados a ir direto para o inferno. E aí ele desesperou quando ele viu que daquele carro saíram 3 pessoas e vieram na sua direção. Mas para sua surpresa, os ateus o pegaram e cuidaram dele, pegaram com cuidado para que ele não se machucasse mais, limparam as feridas dele, estancaram o sangramento, colocaram ele no carro e levaram ele para o hospital mais próximo. E nesse hospital eles pagaram a conta e ainda disseram que se tivesse mais algum gasto, eles deixariam o contato para que eles voltassem e pagassem, para que esse homem saísse bem de lá, saísse vivo de lá e saudável. E o resumo dessa história é o seguinte: não importa no que você diz crer ou no que você diz não crer. Afinal, a fé sem obras é morta e a não fé sem obras também é morta. No livro de Tiago está escrito: mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Então não importa no que você diz crer, importa o que isso faz de diferente na sua vida e na vida dos que te rodeiam. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like nele e divulgue isso para as pessoas, que não importa o tamanho da fé que você grite ter, se as suas atitudes não refletirem isso, ela é morta. Até a próxima.